Bom, agora a gente começa a falar sobre ecologia de populações. A gente vai analisar, na verdade, o que influencia o aumento ou a diminuição de indivíduos dentro de uma população. E uma das coisas que mais aparecem nas provas são as relações ecológicas. A gente pode chamar de relações ou de interações ecológicas, tanto faz. São relações que um ser vivo mantém com o outro, que pode ser da mesma espécie que ele ou de uma espécie diferente. Essas relações ecológicas, elas podem influenciar na quantidade de indivíduos dentro de uma população, na distribuição de indivíduos dessa população, podem até influenciar na extinção dessa mesma população. Essas relações também elas são influenciadas pelas condições ambientais. Então, se o ambiente estiver com grande disponibilidade de recursos, né, abundância de recursos, tem água para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem espaço para todo mundo, aí as relações ecológicas podem ser influenciadas de maneira mais positiva. Eu vou ter mais relações ecológicas positivas do que negativas. Agora, por algum impacto ambiental, não tem mais tanta água disponível, não tem mais tanta comida disponível ou qualquer outro recurso, aí normalmente a quantidade de relações negativas, desarmônicas, começa a aumentar. A gente divide as relações ecológicas de duas maneiras. Primeiro é com essa relação de quais são os seres vivos que estão participando dessa relação. Se eles são da mesma espécie ou se eles são de espécies diferentes. Quando a gente tem indivíduos de espécies diferentes se relacionando, a gente vai falar que essa relação ela é interespecífica. Um exercício não vai te explicar o que é interespecífico, você tem que lembrar. Lembra que inter significa entre, tipo campeonato interclasses, né? Que todo mundo já passou essa fase. Interclasses é entre as classes da escola. Aqui é a mesma coisa, interespecífico é entre as espécies de diferentes tipos, diferentes espécies se relacionando de algumas maneiras. Quando a gente usa o termo intra-específico, intra significa dentro, tipo vírus, que é um parasita intracelular, tem que entrar na célula. Intraespecíficas são relações que ocorrem dentro de uma única espécie. Então, são dois ou mais indivíduos da mesma espécie se relacionando. Além da gente ter essas duas separações, a gente tem essas outras aqui. A gente divide as relações entre harmônicas e desarmônicas. Harmônica a gente também pode chamar de relações positivas, porque são relações em que não há impacto negativo, não tem prejuízo. Ninguém se ferra nessa relação quando a gente chama de harmônica. Ou todo mundo se dá bem com essa relação, todo mundo tem algum ganho, tem algum benefício, ou no mínimo essa relação é neutra para os indivíduos, não tem nem benefício nem prejuízo, mas não tem prejuízo. Quando a gente fala que a relação ela é já desarmônica, tem essa ideia de desarmonia, né, de impacto negativo. Então, todas as relações desarmônicas, sim, elas têm um impacto negativo. Ou as duas espécies, ou os dois indivíduos da mesma espécie envolvidos têm um impacto negativo, se ferram quando essa relação está acontecendo, ou você tem um indivíduo se dando bem em cima de outro que se dá mal, mas sempre tem alguém levando um prejuízo, sempre tem alguém com impacto negativo. É importante analisar, então, nos próximos vídeos, quais são essas relações ecológicas, a gente vai separar em harmônicas e desarmônicas, pensando também nessa relação de inter e intraespecíficos. Cuidado para não confundir esses dois nomes, é o que mais acontece nos exercícios. E o vestibular sabe, faz isso de propósito, né? Na alternativa A, fala, isso aqui é uma competição interespecífica. E na alternativa B, não, é uma competição intraespecífica. Se é justamente esse termo que você tem dúvida, você fez o trabalho mais difícil, que é descobrir qual é a relação ecológica. E você pode perder um exercício por esquecer da definição dos termos. Então, usa essas palavras. Esqueceu? Volta nessa aula, vê de novo até fixar. É muito importante.